Olá, pessoal, vamos dar início à nossa live. Hoje eu vou fazer ela integralmente aqui no Zoom e vou gravar no YouTube e depois eu disponibilizo um pouquinho para vocês assistirem. Bom, hoje a temática do nosso encontro, né, da nossa live, é um pouco pedagógica. Normalmente eu falo um pouco do financeiro, um pouco do marketing, né, da escola, dicas de marketing, marketing social, né, nas redes sociais, enfim. E toda vez que eu falo de metodologias ativas, falo de ter um diferencial na escola, eu continuo vendo as pessoas batendo na mesma tecla, né? Na tecla do meu diferencial é o judô, meu diferencial é o balé, meu diferencial é. Ai, tô me agoniando aqui. Meu diferencial é o balé, meu diferencial é o judô. Não, Liliane, meu diferencial é o atendimento acolhedor. Não, é que eu tenho pouco aluno por sala, até porque não cabe mais. Então, a mesma coisa de sempre. Tá errado, Liliane? Não tá errado. A diferença é que quando você briga com as mesmas armas que as outras escolas, você sempre vai brigar por preço, porque você não tem diferencial que seja significativo a ponto deles não conseguirem brigar de igual para igual com você. Então, ele vai fazer o que eu falo que os pais fazem, que é o quê? Eles vão colocar uma lista, eu já vi pai fazendo isso, tá? Ele chegou na minha frente com uma planilha no Excel, e na planilha tinha tudo que tinha nas escolas que ele estava visitando. Então, parecia que ele estava comprando um carro, né? Para ver o carro que tinha mais potência, menos potência, mais utilitário, menos utilitários, enfim. Ele começou a fazer isso com as escolas, porque as escolas se permitem ser feito isso, né? Elas se colocam dentro de uma caixinha de igualdade e o pai, depois, ele acaba só usando o comparativo, que é o quê? O preço. Então, ele chega, o que eu mais vejo, o que eu mais vi, o que eu mais presenciei e vivenciei, o pai chega e fala, mas a escola ali do lado tem uma piscina, a sua não tem. E ele está me cobrando R$ 100 a menos. E aí você, em vez de vender a sua escola, porque ela tem coisas que realmente façam um diferencial significativo, você acaba não tendo muita resposta e acaba barateando a sua escola. Esse não é o ideal. O ideal é você criar dentro da sua escola diferenciais intrínsecos. O que é intrínseco? É de dentro, é que vem de dentro dela, que são pertinentes à coexistência da sua escola, que façam com que eles sejam, sim, diferenciais que mesmo que seu concorrente venha a ter, ele vai ter que correr um pouquinho atrás, vai ter que sofrer um pouquinho para conseguir, e nesse meio tempo você sai na frente. E para de ser a vítima do pai que quer desconto. Ok? Perfeito. Ah, Liliane, mas você ensina as duas iscas, você ensina a gente a negociar, a dar, não sei o quê. Gente, uma coisa é negociação de venda e fechamento. Outra coisa é você, por exemplo, colocar uma rede social, colocar para um pai que chega na sua frente e falar: aqui na minha escola eu tenho isso que ninguém mais tem no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no Brasil. É lógico que você já ganha em competitividade, ok? A mentoria escolar. O que é a mentoria escolar, né? Mentoria escolar nada mais é do que o encontro que você tem comigo, Joe, de 1 hora, podendo ser em grupo ou individual, medianamente a cada 15 dias, e nós vamos trabalhar as suas principais dores, as suas principais necessidades, as principais necessidades da sua escola. Então, se hoje o seu problema maior é que você é vítima do que eu acabei de falar, que é você não ter diferenciais competitivos e tem que ficar brigando de igual com seus colegas, vamos implantar, e agora, inclusive, é o momento que eu indico fazer isso para o ano que vem, vamos implantar diferenciais intrínsecos, que são as metodologias ativas, que nós vamos falar, para 2022. E eu vou acompanhar esse processo com você pelo período de 4 a 6 meses, ok? Então, vamos lá. A mentoria escolar, né? Como eu estava falando, a mentoria escolar,
Eu ainda não entrei exatamente no contexto. Deixa eu arrumar aqui, peraí, gente. Vou botar gente grande aqui. A mentoria escolar, ela existe pela seguinte condição, né? A ideia é que nós possamos ter... a ideia é que nós possamos ter um trabalho que possa ajudar a escola a fazer a diferença. Não. Deixa assim. Ajudar a escola a fazer a diferença. Com isso, como é que nós fazemos? Acabei de falar. Normalmente as escolas acabam brigando de igual para igual com as outras escolas, porque os diferenciais que elas têm não são diferenciais intrínsecos. O que é isso? São diferenciais de dentro da escola. De dentro no sentido da equipe, da forma que você trabalha, o jeito que você faz é diferente dos outros, a forma com que você age é diferente das outras escolas. Então, hoje o que eu percebo é que a gente está caindo no mesmo vale da morte, né, que eu falo. Que é o quê? Nós estamos fazendo tudo igual. Todo mundo fazendo igual. O meu diferencial é o balé, o judô, meu diferencial é a natação, meu diferencial é a robótica. Mas, novamente, estamos dando o extracurricular, o diferencial da nossa escola. Ou colocamos aquele que é a nomenclatura básica de toda escola pequena. Nós somos acolhedores, poucos alunos por sala, conhecemos todos pelo nome. Até porque não tem outro jeito, a escola não cabe mais criança, é aquilo mesmo que você tem. Então tá, Liliane, o que você quer que eu fale, o que você quer que eu faça? A mentoria escolar existe para isso, tá? A mentoria escolar existe para eu encontrar vocês uma vez a cada 15 dias e nós vamos determinar quais são as suas maiores dores para ir solucionando elas conforme a sua... eu falo que é que nem médico, né? O médico, você chega no médico, você fala, doutor, eu tô com dor no joelho, dor na perna, dor no ombro, dor na cabeça, dor no ouvido. Ele falou, onde dói mais? Aí você fala, na perna. Eu falei, então vamos cuidar desse primeiro. Vamos dar prioridade para esse. E é mais ou menos isso que a mentoria faz. A gente conversa, entende quais são as suas dores ou quais são as suas oportunidades. A gente elege aquela que a gente acha que é mais importante naquele momento e vamos trabalhar ela. Período. Nosso período de pacote é entre 4 e 6 horas, tá? 4 e 6 horas, não, mentir. 4 e 6 meses, para vocês entenderem. Agora eu vou falar um pouquinho da metodologia ativa, que é para isso que a gente fez aqui a live, né? Então, quando eu falei que a grande sacada é você ter um diferencial que seja intrínseco, é você trazer para a sua escola a metodologia ativa, que inclusive é obrigatória pelo BNCC, né? A gente vai falar sobre isso aqui no conteúdo. Então, assim, as metodologias ativas eu implementei já em algumas escolas, e a gente vai muito no perfil da sua escola, né? Então, você fala, minha escola é uma escola que tem um perfil mais ousado, eu gosto de inventar, os meus pais gostam do meu jeito, porque não adianta, os pais que estão com você, eles são um retrato de você, da direção. Eles são muito parecidos contigo, eles acabam se retratando, né? E é muito legal isso. Então, assim, o que a gente vai fazer? Na metodologia ativa que a gente implementa, e que eu implementei esses na educação infantil, porque a maioria das metodologias ativas, elas dão muito bem, muito certo, no fundamental, no ensino médio, que são crianças mais, né, que já sabem ler, mais proativas, mais independentes. Então, acaba sendo mais fácil você implementar uma aula invertida, onde eles vão ter que ler primeiro, estudar primeiro, ou uma pesquisa, onde eles vão pesquisar primeiro, depois vir para a sala de aula. Mas quando a gente trata de educação infantil, isso não cabe muito no contexto. Então, aqui eu vou apresentar para vocês as metodologias que eu implementei em algumas escolas. Já está em funcionamento, já está andando, os 2 modelos que eu vou trazer para vocês, já está dentro de cada uma das escolas há pelo menos 3 anos. Minto, estou mentindo, 2 anos, tá? Foi engraçado que a gente implementou uma em 2019, as duas foram em 2019, foi antes da pandemia. Logo no começo de 2019. Por quê? Porque elas entenderam que no momento em que a gente passa a vender a escola como uma escola que tem uma metodologia inovadora, aí sim, você realmente está falando de um diferencial intrínseco, real, e que você raramente vai ter alguém no seu entorno que saiba fazer isso, a não ser que tenha a nossa mentoria, mas a gente está trabalhando no Brasil inteiro, o volume de escolas que a gente atende ainda não é muito grande. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir falando dessas metodologias ativas.
Deixa eu entrar aqui nela, por gentileza. Aqui está. Entrar na apresentação. Então, como nós estávamos falando, nós temos aqui a mentoria escolar, né, e as metodologias ativas. Como eu sei se a minha metodologia ativa, ela é... Eu tenho metodologia ativa numa escola ou não tenho? Uma forma básica de você vender a sua escola, comprovando que você tem metodologia ativa, é respondendo a próxima pergunta que eu vou fazer. Mas vou falar um pouquinho aqui da BNCC. A BNCC obriga-nos, né, que nós usemos formas diferentes, inovadoras, diferenciadas de ensino. Trabalhando a parte do questionamento das crianças, da independência de raciocínio, de ter um raciocínio mais questionador, né, mais interpretativo, né, em que a criança... Inclusive, eu tenho algumas escolas que eu coloquei, que a gente colocou, né, porque eu não falo que fui eu sozinha, elas me ajudaram, vocês são parte integrante principal de tudo isso. Colocamos um projeto Perguntas... como é que é? Brincando de Perguntar. Então, era legal porque é um adesivo que a gente coloca na sala, com Brincando de Perguntar, né, com o login do projeto. E a ideia é que todo dia a professora ensine alguma coisa, ou dentro do contexto do ensino, ela dê a oportunidade das crianças fazerem questionamentos. Questionamentos de toda ordem. Questionamentos pode ser no momento que ela fez uma roda de leitura, uma roda de conversa, né, no final da aula, enfim, acabou de apresentar um contexto novo, ela faz essas perguntas, enfim. E é muito bacana, porque quando ela pergunta, eu falei, isso não deve caber para educação infantil, né? E aí, depois que eu comecei a colocar em prática, eu vi que cabe sim. E uma pergunta que eu não esqueço, que eu achei em um adesivo desse na parede, era: a barata usa saia? Muito legal, porque é educação infantil, é criança, a barata usa saia, como assim? E isso é questionamento, isso é trabalhar o senso crítico da criança. E olha, imagina você trabalhar isso todo dia, e eles amavam, porque eles tinham a oportunidade de botar a pergunta, né? Porque a professora elegia as melhores perguntas, entre eles elegiam a melhor pergunta, ou a pergunta mais legal, e ela colocava ali no adesivo. Então é legal porque é visual, o pai passou, ele está vendo, ele via a pergunta escrita. E é muito bacana porque você efetivamente está colocando aquele projeto em prática e a escola está trabalhando uma BNCC de uma forma, de um contexto real, visual, interpretativo, vendedor. Eu também sou vendedora, certo? Ok. Como eu sei se a escola é tradicional ou é uma escola mais moderna, mais ousada? É simples, é só fazer o seguinte contexto. Como é que é a organização física da sala de aula? A tradicional era que você tem os estudantes sentados, arrumados em fila, todos virados para o mesmo lado, assistindo um adulto, normalmente, né, em pé, apresentando a lição. Esse é o formato tradicional. Então, hoje, o que eu indico para as escolas? Se você quer ser uma escola que já se interpreta como uma escola com BNCC, uma escola moderna, uma escola que tem metodologia ativa, já evita fazer o movimento da sala com aquele quadradinho fileirado, já tenta fazer em U, redondo, né? Para quê? Para justamente a gente apresentar e mesmo que fomentar as professoras a usarem esse formato de aula, que já por si só quebra um pouco esse paradigma tradicional. O que mais é o tradicional? Não é nem tanto o formato da sala de aula. Se a professora é uma professora que usa metodologias inovadoras, ela muitas vezes não precisa mudar o formato da sala. Mas os pais hoje, eles buscam, eu sempre falo assim, que o cliente ele não pode saber como é o seu trabalho enquanto ele não matricula a criança. Mas ele vai buscar iscas, informações, pequenos detalhes na sua apresentação da sua escola, com que faça com que ele crie uma imagem daquilo que ele vai comprar. Então, você colocar as carteiras no formato tradicional, para ele é uma interpretação, uma pontinha do que ele acha que você vai fazer depois. Então, por que deixar no formato tradicional, se a gente sabe que isso é algo que hoje não se usa mais? Segunda coisa esses alunos agem, aí já é falando no contexto escolar mesmo,
esses alunos agem como espectadores passivos? Ou de vez em quando eles podem fazer uma pergunta, quando, né, é chamado para isso, limitando só aquela função do escutar e resolver atividades. O professor fica ali na frente, tem aquele trabalho burocrático, aquele processo burocrático, em que cada um tem o seu papel, né? E o que eu tenho percebido, e eu já até falei isso em muitos lugares, e estou repetindo hoje, é o seguinte, gente, a escola é muito chata. A escola está muito chata. A rua está muito mais bacana. Você vai num buffet, né? Você tem um mundo de brincadeiras, um mundo de coisas para fazer, videogame e brinquedão, e isso e aquilo. Agora as escolas estão começando a correr atrás disso, mas eu digo assim, aí você vai, por exemplo, num parque de diversão, né? Você vai... hoje tem apresentações, né? Tá tendo a Bela e a Fera aqui em São Paulo, até com jantar, e aí tem a interpretação da Bela, da Fera, enfim. Então, assim, imagina, se você vai num lugar desse, assistir a peça da Bela e da Fera, com todo o glamour que tem direito, com tudo aquilo que faz a criança ficar encantada. E aí a criança teve um final de semana, porque o que o pai faz? Eles se sentem culpados, porque deixa a criança a semana inteira na escola, o dia inteiro, muitas vezes. Então, no final de semana, eles procuram levar as crianças em lugares realmente encantadores. Então, a criança chega na segunda-feira, senta naquela carteira, olha o professor falando infinitamente lá na frente e fica pensando quanto seria mais legal se ele tivesse novamente no sábado ou no domingo com a família, naquele passeio divertido. Então, a competitividade entre o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro da escola está começando a ficar complicado. A metodologia ativa, uma das funções dela é a gente quebrar um pouco esse paradigma e fazer a escola ser mais divertida para a criança. Não é só para o professor, mas principalmente para a criança. Pensando nisso, nós precisamos o quê? Ressignificar a escola. Tá? Ressignificar a escola e o contexto pedagógico, contexto de ensino-aprendizagem. Trazer essas metodologias diferenciadas para que a escola também se transforme num lugar prazeroso. Não é tirar o professor da sua posição de autoridade. Não é isso. Porque ele realmente é quem entende o tema, tem a formação para manter a disciplina e passar o conteúdo para os alunos. Mas é que ali se transforma em um lugar onde o aluno seja o protagonista do próprio aprendizado. Onde o aluno possa, por si mesmo, ir administrando o seu aprendizado, mesmo sendo pequeno. E eles hoje, pequenos, estão muito mais perto que muito mais velhos, se bobear. Então, vamos ressignificar a escola. Vamos deixar de ser uma escola tradicional que faz as mesmas coisas das mesmas formas. Como, Liliane? Vamos lá. Conceito de metodologia ativa. A metodologia ativa, por si só, já diz que é uma mudança da posição do educador, do estudante, para que ele seja menos passivo, ele seja mais ativo no contexto pedagógico. Para que isso aconteça, a gente precisa pensar assim, ó, o professor, por sua vez, não é mais a figura que fica na frente da sala, apenas com a responsabilidade de expor o conteúdo e lidar com o comportamento dos alunos. Na nova metodologia, nas metodologias ativas, ele atua também como mediador entre o conhecimento e os seus estudantes. Mas, Li, como é que eu faço isso quando se trata de educação infantil? Vamos chegar lá, tá bom? Benefícios da metodologia. Li, por que você está me falando dos benefícios da metodologia? Porque eu sempre falo que não adianta eu implementar uma metodologia inovadora numa escola se a dona e os professores não entendem o quanto isso é substancial para a escola. Eu já tive escolas em que eu implantei a inovação, em que eu implantei a metodologia, e aí ela foi que nem projeto. Sabe projeto, quando você começa um projeto, todo mundo fica feliz no começo? Ei, janeiro tá feliz, fevereiro tá feliz, março tá feliz, abril... Chega em agosto, esqueceram do projeto. O projeto ficou só pela metade. Isso acontece muito nas escolas. E a mesma coisa acontecia quando a gente trazia uma inovação. Então, a inovação, ela tem que estar dentro da proposta da escola, mas mais do que ser dentro da proposta, ela tem que estar inserida dentro do dia a dia da escola. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu transformo uma metodologia dentro do meu dia a dia da escola? Coloca dentro do semanário. Não existe semanário que não tenha a metodologia que está sendo aplicada.
E não existe semanário que não tenha a aplicação que você quer que a sua escola possa ter. Então, a primeira coisa, lógico, você tem que ensinar as professoras a ter essa metodologia, o que é essa metodologia e como aplicar. E a segunda coisa é exigir que ela seja aplicada. Senão, vira mais uma ideia que morreu no meio do caminho. E aí a gente tem um problema, porque se a ideia é que você tenha metodologias ativas para não só cumprir uma BNCC e fazer um trabalho de excelência, mas também para que você possa vender a sua escola como uma escola melhor que as outras, que tem realmente uma metodologia sendo aplicada, você tem um compromisso social para que ela realmente aconteça, ok? Então, vamos falar um pouquinho de quais são os benefícios de uma metodologia ativa. Melhoria na qualidade do aprendizado, aumento da autonomia e do protagonismo do aluno, aprofundamento do senso crítico, maior colaboração com os colegas, ainda mais no modelo que eu vou apresentar, desenvolvimento do senso de responsabilidade, compreensão da importância da participação na sociedade. Tudo isso está intrínseco ao que a BNCC está exigindo a partir de agora. Resultados na prática. A gente muitas vezes fala, eu acho que isso aí é modernismo, é modinha, né? Eu coloquei até isso na apresentação da live, isso é uma modinha, mais uma que estou inventando para minha cabeça, vamos lá. Na verdade, não. Tem um estudo realizado pela National Training Laboratories, acho que é isso. Matéria em que forma o quê? Ele explica o seguinte, se você entrega uma matéria para os seus alunos de forma expositiva, como eu estou fazendo agora, ou uma palestra, ele absorve apenas 5% do que está sendo apresentado. Se ele faz um aprendizado apenas com leituras, livros, artigos, enfim, é 10%. Porém, quando o aprendizado acontece através de discussões, debates, atividades práticas, todas as metodologias ativas, é possível que o aluno absorva de 50% a 75% do que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, assim, é mais do que só aquela coisa do aluno não prestar atenção, do aluno estar ligado no mundo lá fora, mas é porque eles hoje têm outras sinapses. Ou seja, a criança desde pequena está sendo trabalhada para repensar melhor, pensar mais, ser mais rápida. E aí eles ficam com tédio se você faz uma aula que não realmente não traga eles para esse contexto inovador. E o tédio transforma eles em quê? Aí a professora começa a falar que a criança é hiperativa, que a criança tem TDAH, TD não sei o quê, CC não sei o quê, todas as letras que você quiser. Mas, na verdade, é porque a aula dela é um porre e a criança não tem paciência. A criança começa a ficar acelerada, porque ela não quer estar dentro daquela sala. Imagina você obrigando a criança a ficar dentro daquele contexto e ela não quer. Ela é uma criança que já tem outras explorações. E aí é lógico que você vai ter problemas com essa criança e também com as outras, né? Porque uma acaba atrapalhando toda a aula, ok? Beleza. Agora vamos falar da riqueza da educação infantil. A parte muito legal de colocar uma metodologia ativa, inovadora na educação infantil, é porque a educação infantil permite que a gente possa fazer isso. Mais até do que se eu tentar fazer no fundamental. Porque o fundamental eu tenho matérias, eu tenho conteúdos mínimos, básicos, quantidade que eu devo entregar. Então, eu não consigo reinventar tanta coisa, eu não consigo bolar coisas tão diferentes. O que dentro da educação infantil, eu tenho um mundo para explorar. Então, vamos aproveitar esse mundo e vamos explorar. Aqui eu vou apresentar as duas metodologias que eu gosto para a educação infantil, não quer dizer que são as únicas, mas são as duas que eu vejo acontecer e que eu acredito que realmente fazem a diferença e que fazem a diferença também no contexto não só pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem, mas que eu percebo que ajudaram muito as escolas que eu trabalho a crescerem como escolas. Agora eu estou falando de business, estou falando de negócio. A sua escola é, sim, ensino-aprendizagem, é, sim, ensinar as crianças a saírem melhores, mas a sua escola também é uma empresa. Então, quando eu falo de empresa, eu estou falando da gente colocar as metodologias ativas como produto de venda, além de todo o benefício que ele traz para a criança. Quais são elas? Um deles, por exemplo, é as oficinas pedagógicas ou salas ambiente. Essas eu gosto muito. Por quê? Porque quando você permite que a criança passeie por todos os ambientes da escola e ela entende que em cada ambiente ela vai ter um aprendizado, é muito bacana, porque ela começa primeiro, ela não fica o dia inteiro na mesma sala.
no mesmo ambiente físico. Ela vai passear por outros ambientes. Hoje a gente faz um pouco disso. A gente sai, a criança vai para o parque e volta. Sai, vai para o outro ambiente de atividade e volta, né? Enfim. Mas a ideia é que ela, durante o dia, ela, principalmente quando é fundamental, ela percorra toda a escola. Então, por exemplo, aqui, nós pegamos todos os ambientes da escola, desde do ambiente do laboratório, caso a escola tenha, desde o ambiente onde tem ali o parquinho, o lugar onde tem as salas, enfim, e nós redimensionamos ela como ambientes. Então, nós tínhamos uma oficina pedagógica. A sala de oficina pedagógica é onde você hoje tem a sua sala de aula normal, onde você tem lá onde você dá a sua apostila, para quem tem apostila, onde você dá o seu material. Só que a diferença é que ela ficava num único lugar. E o material, tirando a apostila, o material ele é coletivo. Começar a trabalhar a coletividade dessa galera. Ok. Aí eu pego as outras salas e começo a transformar elas em salas temáticas. Por exemplo, eu tenho aqui a oficina de artes. Então, eu vou pegar uma sala e vou transformar numa sala de artes. Então, toda atividade artística a professora vai fazer naquele ambiente. Tenho, por exemplo, a oficina de expressão. Normalmente, a gente tem uma sala maior, onde a gente coloca ali todas as atividades da escola, seja balé, judô, enfim, as atividades que a gente tem dentro da escola, a gente usa naquele ambiente maior. Ali pode ser, por exemplo, uma oficina de expressão corporal. Nada impede. Então, ali continua sendo para o mesmo fim, mas eu mudei a nomenclatura. Aí, ali, vamos dizer que eu tenha a oficina do brincar, que nada mais é do que o meu parque. Só que eu dei o nome agora de oficina do brincar. Eu tenho uma sala, eu sou uma escola bilíngue, ou com um projeto bilíngue, e eu transformei uma sala para ser a sala de inglês. Então, ali vai ter toda uma decoração em inglês, palavras em inglês, o contexto, o universo que se propõe a isso, em inglês. Tenho, por exemplo, mais uma sala que eu transformei na minha oficina de robótica, caso eu tenha, né? Então, eu transformei ali na oficina de robótica, onde eu dou as atividades de robótica na minha escola. Ou não, Liliane, eu coloquei, por exemplo, 2 salas. Eu quero uma sala de... vamos dizer que seria de português e línguas, mas, na verdade, seria para trabalhar toda a parte humana do conhecimento. E uma outra sala eu transformei numa sala de jogos, de games, de raciocínio, de matemática, de conteúdo mais focado em exatas. Então, o que eu faço? Eu posso pegar e transformar essas salas para que ali seja uma sala ambiente. Qual o benefício da sala ambiente, Liliane? O professor, mesmo sendo o mesmo professor, mas todo o ambiente que está naquela sala promove o conhecimento daquele conteúdo que se propõe. Então, o professor vai entrar ali com a criança já sabe que dentro daquela sala, dentro daquele universo, ela vai vivenciar aprendizados que trabalham o quê? Conhecimento lógico dela. Aqui ela vai trabalhar o conhecimento artístico dela. Aqui ela vai trabalhar o inglês dela. Então, ela começa a entender, a própria criança começa a entender que em cada ambiente ela vai trabalhar um aprendizado. E a ideia é que ela percorra esse ambiente durante o dia. Não só durante o dia, durante a semana. É lógico que a gente não consegue ficar só um pouquinho em cada um. Muitas vezes você vai e fica um pouquinho mais em uma, e aí você joga outra para outro dia. Vai muito da sua rotina da escola. Mas a ideia é que sim, a criança não fique mais confinada no mesmo ambiente. Ela vai em vários ambientes e em cada um deles ela tem uma interpretação e um aprendizado. Isso é oficinas pedagógicas ou salas ambiente. Uma forma de metodologia ativa que é visual. O pai vai chegar, ele vai ver que ali é uma sala de artes. Por quê? Porque tem todo o contexto de material para essa aula ali, né? Tem pincel, tem tinta, tem tudo ali que ele interpreta que ali, com certeza, é uma sala de artes. Ele vê uma outra sala, ele vai ver ali todo o material de raciocínio lógico, vai ver jogos, vai ver games, vai ver contas, material dourado, todo o material de apoio que um professor precisa para esse conteúdo. Ele vai numa terceira sala,
ele vai ver o conteúdo focado num outro propósito. E assim ele vai percorrendo as salas. A ideia é que quanto mais a sala interprete aquilo que ela se propõe, melhor é para todo mundo. Para a professora, porque ela vai ter mais subsídios para usar no aprendizado, para os alunos, porque eles interpretam melhor aquilo que eles estão vivenciando, e para o seu pai, visitante, comprador, entender melhor o que a sua proposta se propõe. E a ideia é que a gente tenha, exatamente que nem aqui tem essa imagem da menininha, e mostrando aqui as 11 oficinas, a gente possa, na hora que o pai chegar na escola, em vez de você botar ele sentado e vender a sua escola, você entrega essa ficha, vamos dizer assim, e mostra para ele aqui o seu filho tem, no mínimo, 10 lugares dentro da minha escola, onde ele desenvolve um aprendizado diferente. Só você falar isso e ele ir visitar a sua vizinha, você já matriculou o filho dele, ok? Isso é uma das metodologias ativas. Dá trabalho? O que não dá trabalho nessa vida? Quebra paradigmas? Metodologia ativa é para quebrar paradigma, é para fazer diferente. O que era do jeito que era feito antes não presta mais, vamos dizer assim. Ok? E aí a gente tem aqui um outro modelo, já é um modelo bem mais simples, bem menos, mexe menos com a nossa vida, vou botar assim, porque você não precisa mudar de sala, não precisa transformar salas ambiente, não precisa pintar sala, nada disso. Você só precisa mudar a forma com que você dá a aula. Já mexe bastante até, né? Tem gente que já fica sofrendo com isso. O nome desse é rotação de estação de aprendizagem. Na verdade, antigamente o nome era híbrido, aula híbrida, mas como veio agora a pandemia e todo mundo foi para o híbrido, que era o online e o presencial, a gente mudou para o nome que era antigo, o nome anterior, que era rotação da estação de aprendizagem. Muitas escolas já fazem essa rotação. Só que uma coisa é você fazer pontualmente, outra coisa é ela virar uma metodologia que você vai aplicar numa certa constância na sua sala de aula. Como é que funciona essa? É simples. Aqui você tem os alunos. Nós estamos contando aqui com uma sala com 3, 6, 9 alunos, tá? A professora vai dividir esses alunos em 3 grupinhos de 3 e vai botar eles juntos nos seus grupinhos, né? Então tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. E a ideia é que aquela aula que ela fazia de um único jeito, lá na frente, os 9 assistindo, ela coloque essa aula em uma estação. Vai funcionar assim. Vou dar um exemplo para você. Tenho aqui a aula de artes. Vamos aprender a cor vermelha. As cores primárias. Vamos trabalhar as cores primárias na nossa aula. Tá. Então, eu vou dividir vocês em 3 grupos e cada grupo vai trabalhar uma coisa referente às cores primárias. Por exemplo, a estação 1 vai trabalhar o desafio de fazer uma arte, pintar com as mãos e as cores primárias, um desenho. Eles vão ter 15 minutos para essa atividade. Aí, enquanto esses 3 estão fazendo a pintura com desenho, eu pego os outros 3 e vou trabalhar, por exemplo, o mesmo contexto, mas vamos dizer que eu quero trabalhar as cores em inglês. Ou vou dar um gamezinho para eles, uma brincadeira, um joguinho, onde eles têm que achar as cores no meio de várias, as cores que são as cores primárias. Então, eles vão ter que separar lá os joguinhos e montar vamos colocar que seja um monta-monta com aquelas cores. Esse é o desafio 2, 15 minutos. No desafio 3, vamos dizer que eu trago um pouco de tecnologia para a escola, e aí eu dou um tablet para cada um. Eu não preciso de 50 tablets, eu preciso de 3. Eu vou dar um tablet para cada um e a professora vai dar um gamezinho, onde eles vão ter que apertar as cores primárias dentro do game. Estou dando um exemplo. Então, aqui eu estou tendo o mesmo conteúdo com 3 formas diferentes de aprendizado acontecendo ao mesmo tempo. E aí, essas crianças, passou 15 minutos, elas vão rotacionar. Elas vão, cada uma, mudar o seu desafio. E a ideia é que, após os 45 minutos, eles, todos os 3, todas as 9 crianças, passaram pelas 3 estações e pelos 3 desafios. O que você conseguiu? Você conseguiu uma aula mais dinâmica, uma aula mais divertida e conseguiu que os alunos aprendam muito mais dentro de 45 minutos do que você estaria
se tivesse dando 45 minutos, dentro de um desses modelos, certo? Isso aqui é um exemplo para uma atividade, mas assim, pode se usar para várias. Eu tive clientes que usaram para a hora da saída. Eu tinha um grande problema na hora da saída, porque as crianças normalmente se juntam, né? Porque as crianças já foram embora, tal, as professoras foram embora, você tem menos professoras, você acaba juntando aquelas crianças que ficam juntas para esperar os pais irem chegando e a gente ir mandando embora. Ok, só que ela tinha um problema, porque tinham crianças de idades muito diferentes, eles já estavam irritados, né? Porque passaram o dia na escola, cansados. Ela começou a fazer exatamente essa rotação, mas com os brinquedos. Então, em uma estação, eles tinham o brinquedo de massinha, na outra eles tinham brinquedo de monta, na outra estação eles tinham um outro brinquedo, e aí ela ia fazendo essa rotação com eles, e ela percebeu que eles ficaram mais calmos, mais pacientes, porque eles entendiam que tinha uma ordem, um time para cada um, e muitas vezes, mesmo que eles fossem embora nesse meio tempo, os que ficavam mais calmos, porque estavam ocupados fazendo alguma coisa do que parados esperando a hora da mãe de gritar que a mãe dele chegou. Então, ela também usou essa rotação para isso. Isso também é um formato de metodologia ativa, que eu acho de todas, uma das mais fáceis de se implementar dentro da educação infantil, que também você pode colocar na sala de aula, exigir que seja colocado dentro do semanário para que ele aconteça e acompanhar ele de uma forma muito tranquila. O ideal é fazê-lo em vários ambientes, não só na sala de aula, mas você pode fazer essa mesma estação no parque, no espaço aberto. O ideal é realmente que você utilize o máximo de espaços dentro da sala de aula. Essas são as duas metodologias que eu trouxe. Existem muito mais, tá? Aqui eu só explanei duas, porque são duas que eu enxergo muito facilmente, muito tranquilamente sendo aplicadas na educação infantil, e que mais do que promover, como eu falei, o processo de ensino-aprendizagem, pode promover o marketing, a venda, o crescimento da sua escola, o seu concorrente até entender o que é metodologia ativa, até entender o que você está fazendo e te imitar, você já saiu na frente, já conseguiu trazer outras coisas para sair na frente também. Aí, o ideal é que a gente possa transformar a sua escola de dentro para fora. Eu gosto de fazer essa transformação, implementar essa inovação nas escolas agora. Começa agora. Para em janeiro, ela está começando a ser colocada em prática. Então, em janeiro, a gente tem a reunião pedagógica das escolas, e é quando normalmente a gente apresenta e ensina aos professores essa metodologia. Depois de ensinar essa metodologia, a gente só faz o acompanhamento dela, para ver se efetivamente ela está indo para a sala de aula e se efetivamente os professores estão colocando ela em prática. Esse é um dos trabalhos que a mentoria escolar faz. A mentoria escolar, ela faz tanto a parte de marketing escolar, gestão escolar, trazendo técnicas de gestão organizacional para a escola, trazendo técnicas de marketing para você ter mais captação e retenção de alunos. A gente vem também com a parte de financeiro, ensinando a escola a fazer toda a parte de gestão financeira, principalmente agora que estamos saindo da crise. E, posterior a isso, a gente ajuda as escolas a entender o que está acontecendo no mercado educacional, no mercado pedagógico, para tomar as melhores decisões. Eu trabalho hoje com muitas escolas de todos os tamanhos e permite que eu traga essas informações para vocês de uma forma bem clara e pontual. A ideia da mentoria escolar é justamente essa, é ser um braço da escola fora da escola. Toda cliente que fecha comigo fala assim, eu não sabia que eu não sabia. Porque a gente fica tão embrião, a gente está dentro do embrião da escola, e deve estar, olhando o dia a dia, cuidando do andamento da escola, das 8 da manhã às 8 da noite, e a gente muitas vezes não vê o que está acontecendo nas quatro paredes, fora das quatro paredes. E um dos trabalhos da mentoria, além de te ajudar a crescer como escola, é trazer esse olhar de fora para dentro, para que você possa crescer e acompanhar o que o mercado educacional está exigindo, e não levar susto, né? Porque a gente muitas vezes aprende no susto. É isso, gente. A mentoria é para isso que existe. Eu falei um pouquinho dessas metodologias. Aí, é lógico que quando a gente fala de implementar e implantar, a gente vai muito mais a fundo, explana muito mais. Mas a ideia é que a gente consiga ter, pelo menos, alguns apontamentos do que uma escola de educação infantil pode e é capaz de fazer, pensando em educação inovadora. Perfeito? Gente, é isso. Quero agradecer, viu, sua presença. Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu WhatsApp.
é só me perguntar. A gente está com uma condição diferenciada de mentoria por causa do Black Friday, porque a gente aqui também está no Black Friday. Aí, querendo, eu posso passar mais informações depois individualmente, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. Eu vou salvar essa live no meu YouTube. Meu canal de YouTube tem um monte de coisa que vocês podem olhar à vontade. É Mentoria Escolar o nome lá. Um beijo para todos e desejo um ótimo final de semana.